tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez aqui juntinhos num momento de reflexão. Antes de abrir a palavra de Deus aqui, de estudá-la, vamos orar? Acompanhe aí a oração. Nosso Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui gravando mais esse vídeo. Que o Senhor esteja comigo, com todos os nossos familiares, com todas as pessoas que vão ouvir aqui esse vídeo, que está acompanhando esse canal, os que se inscreveram, os que estão aí sempre me apoiando, deixando o seu like, e esteja com as pessoas, que cada um possa estar cada dia firmado na fé e sabendo que o Senhor está cuidando de cada um. Esteja com todos nós, agora que vamos estudar a Tua Palavra, que o Senhor nos ajude com o Teu Santo Espírito para que possamos estudá-la, entender o que o Senhor quer falar para nós nesse dia. Pedimos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados por Jesus. Amém, Senhor. Então tá, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 10, 1 e 2. Atos 10, 1 e 2, acompanhem a leitura comigo. O centurião Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Piedoso e temente a Deus e com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse relato aqui é interessante, que falei aí nos vídeos anteriores sobre o ministério, sobre as pessoas carentes, né? Como nós devemos estar envolvidos ajudando essas pessoas. E agora nós estamos aqui diante de um tema interessante, que é uma outra classe de pessoas que vamos falar hoje, que é o ministério em favor dos ricos. Será que os ricos, eles têm a mesma necessidade de Deus como os pobres? Com certeza. Deus ama todas as pessoas, de todas as classes, né? De todas as religiões, de todos os países, né? Não importa que situação a pessoa vive, se tem dinheiro, se não tem, se é pobre, se é rico. Deus ama a todos iguais. E Deus também sempre se preocupou e preocupa com a classe de pessoas que tem mais posições e dinheiro. E aqui entra esse relato do Cornélio, né? Ele era um centurião e ele era rico. Então aqui fala que Cornélio, o centurião romano, era um homem de fartura e de nobres nascimento. Então ele ocupava uma posição de confiança e honra. Pagão pelo nascimento e pela educação, obtiveram mediante o contato com os judeus certo conhecimento do verdadeiro Deus. E adorava-o, mostrando a sinceridade de sua fé pela compaixão para com os pobres. Ele dava esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então Cornélio aqui, estou lendo aqui na Ciência do Bom Viver agora, né? Aqui fala que ele era um homem, né, de fortuna e nobre. Então ele, mesmo sem ter o conhecimento do Evangelho, né, de Deus, ele era um homem que temia Deus, mesmo sem conhecimento nenhum. Ele já temia Deus e também ele tinha assim uma preocupação em estar sempre orando a Deus por ele e por sua família. Então aqui fala que Cornélio, né, ele não tinha o conhecimento do Evangelho, segundo fora revelado na vida e na morte de Cristo. Ele não conhecia a história de Jesus e Deus enviou-lhe uma mensagem diretamente do céu por meio de outro mensageiro. Dirigiu o apóstolo Pedro para que o visitasse e instruísse. Cornélio não se achava ligado à igreja judaica e teria sido considerado pelos rabis pagão e imundo, mas Deus lia a sinceridade de seu coração e enviou mensageiros de seu trono para que se unissem a seu servo na terra, a fim de que ensinasse o evangelho a este oficial romano. Então, segundo os relatos, Cornélio era um homem pagão. Pagão é pessoa que não tem o conhecimento de Deus, né? Que ainda não conhece o Evangelho, mas aqui na história dele já fala que mesmo antes ele era uma pessoa sincera, né? Que temia Deus, e ele se preocupava, né? Com
a posição que ele tinha de ter posição de dinheiro e ele ajudava os pobres. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre é, esse, esse dom que Deus deu para as pessoas que tenha recursos, dinheiro. Toda pessoa que tem dinheiro e recursos são bênçãos dos céus. Quando esse dinheiro vem de fontes, né, de fontes justas, as pessoas que trabalham justamente, sem oprimir o pobre, sem tirar nada de ninguém, sem deixar que a riqueza domine sua vida, o dinheiro, porque o que Deus quer é que essas pessoas realmente tenham bênçãos, né, dos céus, Deus abençoe elas com dinheiro, para que através dessas pessoas que têm dinheiro, as pessoas que são pobres, né, pobres assim, que eu falo assim, com menos dinheiro, tenham oportunidade de ter trabalho através dessas pessoas, né, que têm dinheiro, que têm posição. Então, todos nós empregados, quem já foi um dia, quem está sendo agora e quem vai ser, sempre tem pessoas de posições por trás dessas pessoas que movimenta, né? É a vida de todas as pessoas. Então, imagine nós que somos empregados, se não tivéssemos empregadores que nos oferecessem um trabalho, como que nós íamos conseguir sobreviver? Então, tudo isso são bênçãos de Deus para que haja uma troca, né? Quem tem menos dinheiro trabalha a troca do teu trabalho e quem tem dinheiro paga e assim é sempre uma troca. Porque a vida sempre vai ser assim, sempre foi, até que Jesus volte. Porque as duas classes de pessoas são pessoas abençoadas por Deus e é assim que rege o nosso mundo, né? Tanto os empregados como os empregadores são pessoas abençoadas, aqueles que se preocupam em trabalhar e como dar um trabalho com justiça, sem prejudicar ninguém e assim é bênçãos de Deus porque é um meio de sobrevivência. Então, sempre Deus vai usar pessoas de posições de dinheiro para estar sempre abençoando pessoas que precisam, né, dos recursos, né, para a sobrevivência. Então, o que nós devemos importar é que nós não podemos ter preguiça para trabalhar, né? Porque Deus nos criou com disposições, com saúde, para que nós tenhamos um trabalho e essas pessoas de posições mais altas que têm dinheiro, que nos proporcionam essas oportunidades de trabalho e assim nós continuamos vivendo, né, aqui neste mundo e assim conseguindo sobrevivendo e assim uma pessoa ajuda a outra. É interessante, né, que é uma troca, né? Imagina os empregadores se não tivessem os empregados, né? Como que seria? Como que seriam as grandes empresas, né, os grandes negócios, se não tivesse pessoas disponíveis a prestar o trabalho? Agora imagina também os empregados se não tivessem os empregadores que pudesse te ceder um trabalho, como que seria? Então Deus é muito sábio para errar, né? Deus sempre pensa em todas as medidas. E aqui, levando para o lado espiritual, Deus preocupa também com a vida espiritual dessas pessoas. Porque Cornélio aqui, sendo rico de posição, ele era um homem pagão, mesmo assim, ele já temia Deus, mesmo sendo pagão. Mas o evangelho alcançou ele através aqui de Pedro, né? Deus proporcionou essa oportunidade entre os dois para que Pedro levasse o evangelho até Cornélio e assim ele conheceu a Deus através da palavra de Deus, que é a Bíblia, e aí ele foi um grande homem. Então, e aqui faço a parte que ele ajudava os pobres. Então, muitas pessoas precisam da ajuda dessas pessoas que têm dinheiro. Ele não recolhia a sua mão para ajudar os necessitados, aqueles que não tinham nada. Aqui fala que ele se preocupava e ajudava essas pessoas sim. Então, o que nós temos que entender aqui, que não é pecado as pessoas terem dinheiro, terem posição. O que é pecado é as pessoas colocar o seu amor no dinheiro, nas coisas que tem sem se importar com Deus. Então, quando todos se importam com Deus, que tem o temor de Deus e ganha o dinheiro com honestidade, com justiça, sempre é uma bênção de Deus. E esse dinheiro, além de abençoar a pessoa que ganha,
vai abençoar outras pessoas, né, que precisam de recursos para a sobrevivência. Então, a Bíblia fala que a raiz de todos os males é o dinheiro. Quando o dinheiro, nós colocamos o nosso amor, em vez de nós colocarmos o nosso amor em Deus, aí, em vez de colocar o amor de Deus, nós colocamos nas coisas, no dinheiro, e assim realmente não é aprovado por Deus. Mas ao contrário, quando nós colocamos o nosso amor a Deus acima de todas as coisas, do dinheiro, então não importa se eu tenho dinheiro ou não, não importa se as pessoas são milionárias, que tenham muitos recursos, eles são abençoados por Deus, porque tudo vem das mãos de Deus, e é Deus que proporciona, porque através dessas bênçãos de recursos que eles têm, vão abençoar outras pessoas que dependem deles para também sobreviver. Então, que Deus abençoe você mais uma vez, a sua família, e que nós possamos entender aqui o plano de Deus para a vida de todas as pessoas, de todas as classes, e que Deus quer salvar a cada um, independente da posição de vida que cada um vive. Um grande abraço e deixa aí o seu like se você gostou desse vídeo, né? Deixa aí também o seu comentário, porque isso aí é muito importante aqui para o canal. Um grande abraço e fiquem com Deus.